Amado escolhido, no dia 25 de agosto, você está sendo convidado a reconhecer uma nova estação de prosperidade, começando dentro da sua administração, da sua coragem e da sua disposição de entrar no que você tem adiado. Você pode ter sentido a pressão de uma fase antiga, ainda agarrada aos seus ombros, mesmo enquanto algo mais quieto tem pedido que você avance. A data não é uma garantia de que toda circunstância mudará repentinamente, mas pode se tornar um marco significativo para reflexão, obediência renovada e um relacionamento mais responsável com a esperança. Talvez você tenha acordado com o peito apertado, alcançando o telefone antes que seus pés toquem o chão, perguntando-se se o atraso significa abandono ou preparação. A questão não é apenas se algo novo é possível, mas se você está pronto para reconhecê-lo sem forçá-lo. Prosperidade aqui não é meramente dinheiro chegando. É a restauração da clareza, capacidade, ordem, coragem e uso fiel do que já foi colocado em suas mãos. Se você sente que uma estação continua se repetindo e não consegue nomear o que ela está pedindo de você, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a identificar a estação que está vivendo e entender por que ela parece significativa. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Então retorne a esta mensagem com a parte da sua vida que tem se sentido suspensa, mantida suavemente diante de Deus. Você não precisa fabricar um milagre para honrar este momento. Você precisa tornar-se honesto sobre o próximo passo fiel. Esta noite, a evidência pode não parecer dramática. Pode parecer café esfriando ao lado de um caderno inacabado, um calendário aberto ao dia 25 de agosto e sua mão repousando sobre uma decisão que você evitou nomear. Seus ombros se elevam sempre que você pensa sobre dinheiro, trabalho, responsabilidade ou futuro, porque prosperidade às vezes soou como uma promessa que outras pessoas receberam enquanto você aprendia a sobreviver sem esperar muito. Você pode ter se treinado a chamar exaustão de sabedoria, atraso de paciência e medo de discernimento. No entanto, seu corpo lembra a diferença entre paz e resignação. No quieto do seu quarto, sua respiração pode se aprofundar quando você imagina organizar sua vida, receber conselho sábio, completar trabalho negligenciado ou liberar uma obrigação que não lhe pertence mais. Essa resposta não prova um calendário sobrenatural, mas merece atenção. Uma nova fase frequentemente começa como uma mudança no que você está disposto a ver. A fase antiga dependia da confusão, porque a confusão permitia que toda decisão fosse adiada. A fase emergente pede gentileza e verdade ao mesmo tempo. Você não está sendo pedido para fingir que a perda não aconteceu. Você está sendo convidado a parar de permitir que a perda antiga defina toda a possibilidade. A frase "sua nova fase de prosperidade começa" deve ser segurada com fé e sobriedade. Ela pode descrever uma estação na qual seu mundo interior se torna ordenado o suficiente para reconhecer oportunidade. Seus hábitos se tornam estáveis o suficiente para sustentar responsabilidade, e seu discernimento se torna claro o suficiente para rejeitar o que apenas parece lucrativo. Pode significar aprender a receber ajuda sem vergonha, precificar seu trabalho honestamente, terminar o que começa ou parar de gastar energia emocional, provando-se a pessoas que se beneficiam da sua incerteza. Também pode significar descobrir que abundância nem sempre é expansão. Às vezes é suficiência, margem, limites saudáveis, atenção reparada e liberdade de decisões feitas em pânico. Esta mensagem não pode prometer um resultado financeiro específico em uma data específica. Ela pode chamá-lo a examinar o que a prosperidade exigiria que você carregasse com integridade.
Você pode perguntar o que precisa ser fechado, o que precisa ser reconstruído, o que precisa ser aprendido e o que não deve mais ser repetido. Você pode distinguir um convite esperançoso de uma demanda impulsiva. Você pode permitir que 25 de agosto se torne um ponto de verificação, onde sua fé se torna prática, sua oração se torna específica e seu próximo passo se torna visível o suficiente para dar. Imagine-se em um supermercado após o trabalho, parado sob luzes brilhantes com um recibo dobrado em sua palma. Você calcula o que pode esperar, o que deve ser pago e que pequeno conforto você pode permitir sem culpa. Ao seu redor, carrinhos se movem. Crianças fazem perguntas e alguém ri perto da padaria, mas sua mente está em outro lugar. Você está pensando nas oportunidades que passaram, no trabalho que nunca recebeu seu valor completo e na sensação de que você tem carregado uma responsabilidade projetada para várias pessoas. Então, no meio daquele corredor comum, você reconhece algo importante. Você tem orado por prosperidade enquanto praticava a emergência constante. Toda possibilidade tem sido medida contra o medo de perder tudo. Então, até boas notícias parecem perigosas. Seus dedos se apertam ao redor do recibo. Seu maxilar dói. O futuro se torna difícil de imaginar porque sua atenção nervosa tem sido designada para proteger o presente. Mas uma nova fase pode começar quando você cria um pouco de espaço entre preocupação e reação. Você pode não controlar todo o preço, decisão ou porta externa. Você ainda pode escolher qual hábito recebe sua primeira atenção amanhã de manhã. Essa escolha pode parecer pequena, mas pequenas escolhas se tornam a arquitetura de uma vida. Você também pode notar que certas conversas agora parecem mais pesadas do que antes. Uma pessoa familiar pergunta o que você está planejando e você dá uma resposta vaga porque explicar suas esperanças frequentemente tem convidado crítica. Alguém brinca sobre sua cautela, enquanto outra pessoa espera que você permaneça disponível para toda emergência. Você sai da conversa com a garganta seca e uma pergunta que não pode dispensar. Estou protegendo minha paz ou estou protegendo uma identidade construída em torno da limitação? Esperar sem entender é uma das formas mais exaustivas de esperar. Você pode não saber se o silêncio ao redor de uma oportunidade significa preparação, fechamento, redirecionamento, reconstrução ou simplesmente a necessidade de mais informações. O calendário secreto dos escolhidos oferece uma maneira de examinar essas distinções através de reflexão, oração e atenção cuidadosa em vez de pânico. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação mais claramente, organizar suas orações ou parar de interpretar todo o silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Deixe a pergunta se tornar mais precisa. O que esta estação está formando em mim antes de eu perguntar o que ela me dará? Essa pergunta o protegerá de confundir desejo com direção. A primeira oposição que você pode enfrentar não é uma porta trancada, é urgência falsa. Urgência falsa diz que se você não agir imediatamente, perderá sua única chance, então você aceita termos que não examinou, gasta o que não pode substituir ou anexa sua dignidade a um resultado que nenhuma pessoa pode garantir. Comparação se junta à pressão. Você vê a promoção, casa, negócio, relacionamento ou sucesso visível de outra pessoa e começa a julgar sua preparação invisível contra o resultado público dela. Seus ombros endurecem enquanto você rola a tela. Sua mente diz, você está atrasado. Mas a linha do tempo de outra pessoa não pode diagnosticar seu chamado.
O ruído se torna especialmente persuasivo quando você está cansado, porque a fadiga faz toda a opção alta parecer mais convincente que o trabalho quieto do discernimento. O caminho à frente pode exigir que você atrase uma resposta. Leia o acordo 2 vezes, busque sabedoria, ou admita que uma oportunidade atraente não se encaixa na sua capacidade presente. Prosperidade sem discernimento pode se tornar outra forma de escravidão. Uma nova fase deve incluir a capacidade de dizer não sem acreditar que você rejeitou abundância. Deve incluir a coragem de mover-se sem exigir certeza absoluta. A questão não é se o medo falará. A questão é se o medo terá permissão para tomar a decisão. Considere José, que carregou uma promessa através de anos que não se assemelhavam à promessa. Sua história incluiu traição, confinamento injusto, estações esquecidas e responsabilidades que pareciam desconectadas do futuro que ele uma vez imaginou. A Escritura não exige que você romantize seu sofrimento e não diz para você chamar todo atraso de promoção oculta. No entanto, a vida de José mostra que preparação pode estar ocorrendo em deveres comuns, enquanto o significado maior permanece oculto. Em uma prisão, ele ainda interpretava o que era colocado diante dele. Em um ambiente desconhecido, ele ainda praticava responsabilidade. Em uma posição de autoridade, ele eventualmente teve que usar influência para a preservação de outros, não meramente para vindicação pessoal. Sua versão dessa formação pode acontecer em uma mesa, em uma cozinha, em um trabalho que parece temporário ou durante uma conversa onde você escolhe honestidade em vez de ressentimento. A nova fase de prosperidade pode exigir habilidades que sua fase antiga nunca demandou. Pode exigir paciência com detalhes, restrição com dinheiro, humildade com mentores ou generosidade que não se torne autonegligência. A história de José não garante seu resultado. Ela lembra que preparação oculta ainda é preparação. E trabalho fiel permanece significativo, mesmo quando aplausos não chegaram. Ignorar o sinal conectado a esta estação pode criar um ciclo familiar. Você sente que uma mudança é necessária, mas espera até que o desconforto se torne insuportável. Então você age por exaustão, toma uma decisão dramática e retorna ao mesmo padrão porque a raiz nunca foi examinada. Você promete gerenciar seus recursos de forma diferente, mas uma semana difícil o envia de volta à evitação. Você decide proteger seu tempo, mas a culpa faz você reabrir toda a porta. Você diz a si mesmo que uma fase melhor exige um sentimento melhor, então permanece inativo até que a motivação apareça. Enquanto isso, tarefas inacabadas se acumulam ao seu redor como correspondência não aberta. A paz se torna mais difícil de ouvir, não porque Deus se retirou, mas porque sua atenção está dividida entre muitas demandas não examinadas. 25 de agosto pode ser uma data na qual você para de tratar reconhecimento como entretenimento. Você pode escrever o que tem se repetido, o que custa e o que um ajuste honesto pareceria. Você pode notar onde suas mãos congelam, onde sua respiração encurta e onde seu espírito se torna mais claro. Esses sinais não são prova de que uma recompensa foi agendada. São convites para tornar-se presente o suficiente para responder com sabedoria. Se esta mensagem está encontrando você no espaço entre um fim e um começo, deixe a data servir como um ponto simples de retorno. Não a use para pressionar-se a declarar que todo problema está resolvido. Use-a para perguntar que tipo de pessoa você está se tornando enquanto as circunstâncias permanecem incompletas. A nova fase de prosperidade pode primeiro aparecer como a capacidade de olhar para suas finanças sem vergonha, seu calendário sem negação, seu trabalho sem desprezo e seus relacionamentos sem a necessidade de performar.
Pode aparecer como uma conversa que você finalmente prepara cuidadosamente. Pode ser um curso que você pesquisa antes de se inscrever. Um plano de dívida que você começa sem auto-ódio ou um limite que você comunica sem defesa elaborada. Se você quer uma confirmação simples deste limiar, digite 888 nos comentários. Então, retorne sua atenção à mensagem. O número não é um código secreto que controla resultados espirituais. É apenas um pequeno lembrete de que você reconheceu um momento de reflexão. Deixe o reconhecimento tornar-se ação, porque um sinal que nunca muda sua administração se torna outra forma de distração. O conflito mais profundo é interno, porque parte de você ainda pode acreditar que prosperidade é insegura. Você pode desejar aumento enquanto desconfia da responsabilidade que vem com ele. Você pode pedir portas abertas enquanto permanece emocionalmente comprometido com o quarto onde você foi negligenciado. Você pode dizer que está pronto, mas mantém toda decisão reversível para que a decepção não possa alcançá-lo. Isso não é uma razão para condenar-se. É um padrão digno de ser visto. Quando a vida o treinou a esperar escassez, até generosidade pode parecer suspeita. Quando você foi elogiado apenas por resistência, descanso pode parecer irresponsável. Quando pessoas usaram sua disponibilidade, limites podem parecer traição. A raiz pode ser um acordo que você fez silenciosamente. Se eu esperar menos, posso sofrer menos. Esse acordo uma vez o protegeu, mas agora pode estar limitando sua capacidade de receber com sabedoria. Uma nova fase não pede que você se torne imprudente ou ingênuo. Pede que você substitua reflexos de sobrevivência por administração deliberada. Você pode manter sua humildade sem manter seu medo. Você pode permanecer cauteloso sem tornar-se fechado. Você pode honrar o que aconteceu sem permitir que governe toda decisão que vem a seguir. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda precisa decidir o que fazer amanhã de manhã. Se você consegue identificar a estação, mas não consegue traduzir esse reconhecimento em oração, discernimento e um próximo passo fiel, a percepção pode permanecer bela, mas não utilizada. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático enquanto você reflete sobre o que está se fechando, o que está sendo reconstruído e o que merece sua atenção agora. Ele pode ajudar você a organizar seus pensamentos, distinguir medo de direção e abordar decisões diárias sem tratar cada emoção como um comando. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você pode retornar a ele quando precisar de linguagem para uma estação que parece difícil de explicar, usando sua ideia central como um prompt para reflexão honesta, em vez de como uma garantia sobre resultados. Então coloque sua mão sobre a página ou caderno à sua frente e pergunte o que o próximo passo fiel requer. Prosperidade se torna mais segura quando é unida a caráter, sabedoria e serviço. Sua tarefa não é perseguir uma imagem de sucesso. Sua tarefa é tornar-se confiável com o que você já sabe. Sua mente pode construir argumentos enquanto seu corpo dá um relatório diferente. Seu raciocínio pode dizer que uma nova oportunidade é sensata, mas sua respiração se torna superficial sempre que você imagina as pessoas envolvidas. Ou seu corpo pode sentir medo porque a decisão importa, enquanto seu julgamento mais profundo permanece estável e claro. Nenhuma reação deve ser adorada como uma voz infalível. Razão pode ser distorcida por suposições antigas, e reação corporal pode carregar memórias que merecem compaixão sem controlar o futuro. Reconhecimento espiritual frequentemente chega com uma clareza sóbria que não precisa gritar. Pode não remover toda a incerteza, mas pode fazer a próxima pergunta mais honesta. Sente-se na beirada da sua cama e separe as sentenças em sua mente. Tenho medo
não é o mesmo que isso está errado. Quero isso não é o mesmo que isso é meu. Isso está atrasado não é o mesmo que isso foi negado. Enquanto você faz essas distinções, seu maxilar pode liberar e sua respiração pode desacelerar. A nova fase começa menos com excitação emocional do que com atenção verdadeira. Você aprende a receber informação de toda a sua vida sem permitir que qualquer sensação única se torne seu mestre. Discernimento também mudará a maneira como você entende relacionamentos e ambientes. Você não precisa suspeitar de todos que não podem celebrar seu crescimento, mas deve notar o que repetidamente acontece depois que você compartilha um plano. Você sai de certas conversas mais claro ou se sente envergonhado por ter esperança? Um local de trabalho o desafia a desenvolver ou exige que você abandone sua saúde e valores para permanecer aceito? Uma amizade permite limites honestos ou depende do seu resgate constante? Essas perguntas não são convites para isolar-se, são convites para reconhecer os ambientes nos quais sua administração pode amadurecer. Às vezes, prosperidade não é um aumento em posses, mas uma diminuição em vazamento. Tempo para de desaparecer em argumentos. Dinheiro para de ser usado para comprar aprovação. Atenção para de ser entregue a cada crise. Você pode descobrir que uma pessoa pode ser amada sem ser obedecida e uma porta pode ser apreciada sem ser reaberta. Isso é onde a fé se torna prática. Você pede sabedoria, reúne fatos, observa padrões e aceita que paz pode exigir um ritmo diferente. Você não chama cada inconveniência de sinal. Você deixa fruto repetido, ensinar o que momentos isolados não podem. A oposição frequentemente mantém seu poder através de ruído em vez de força. Uma agenda cheia impede que você ouça o que precisa mudar. Fadiga faz hábitos familiares parecerem mais fáceis que os fiéis. Atraso dá a você uma razão para adiar a conversa, a aplicação, o orçamento, o pedido de desculpas ou a decisão. Urgências menores expulsam responsabilidades maiores, até que você esteja ocupado o suficiente para sentir-se produtivo e distraído o suficiente para permanecer inalterado. Você pode gastar 1 hora comparando possibilidades online e 5 minutos evitando a única tarefa que revelaria o que você verdadeiramente quer. Você pode pedir outra confirmação quando os fatos disponíveis já exigem uma resposta. É assim que confusão se torna confortável. Não se sente bem, mas protege você da vulnerabilidade do compromisso. A promessa de uma nova fase não pode ser separada da disciplina de limpar ruído. Desligue as vozes extras por um curto período. Coloque seu telefone em outro quarto enquanto examina a decisão. Deixe o silêncio expor quais preocupações são reais e quais têm sido repetidas meramente porque são familiares. Você não está tentando forçar direção divina. Você está fazendo espaço para reconhecer direção responsável quando ela aparecer. Chega um ponto quando negociação com verdade se torna mais cansativa que obediência a ela. Você pode saber que um hábito deve terminar, uma habilidade deve ser desenvolvida, uma conversa deve ocorrer ou uma oportunidade deve ser avaliada honestamente. Ainda assim, você continua perguntando se pode permanecer exatamente como está e receber uma vida inteiramente diferente. Essa pergunta é compreensível, mas não pode carregá-lo para uma nova fase. No dia 25 de agosto, deixe a promessa emocional de prosperidade se tornar um ponto de virada em sua administração, em vez de uma previsão que você deve defender. Você não precisa anunciar uma transformação para todos ao seu redor. Você precisa parar de argumentar com o que você já sabe sobre sua próxima responsabilidade. Talvez você saiba que suas manhãs precisam de estrutura. Talvez você saiba que seus gastos requerem atenção. Talvez você saiba que seu trabalho merece melhores limites
ou que seu medo tem chamado cada oportunidade de perigosa. A verdade pode parecer simples, quase sem impressão. No entanto, verdade simples praticada consistentemente tem mais poder que linguagem dramática deixada não utilizada. A porta não precisa fazer barulho para você decidir se a abordará com sabedoria. Agora imagine uma imagem e permaneça lá por um tempo. Uma lâmpada queimando em um quarto quieto antes do amanhecer. O quarto ainda não está brilhante. Os móveis ainda são familiares, os cantos ainda guardam sombras e a janela ainda reflete mais escuridão que céu. Mas a lâmpada tem sido cuidada. Sua chama não é uma performance para toda a vizinhança. É uma presença estável dentro do espaço onde você deve dar seu próximo passo. Isso é o que a nova fase de prosperidade pode parecer a princípio. Não uma exibição repentina, mas uma luz que permite que você veja o que tem estado à sua frente. A lâmpada representa a capacidade sendo formada antes de se tornar visível. Representa a pequena disciplina de retornar à oração, verdade, ordem e ação sábia, enquanto nenhum aplauso externo confirma que algo está mudando. Você pode ter confundido ocultamento com ausência, porque esperava que a nova estação chegasse ruidosamente. No entanto, alguns começos são reconhecidos pela maneira como tornam o próximo passo possível. O quarto permanece inacabado, mas você não está mais se movendo através dele cegamente. A lâmpada não se tornou útil porque exigiu que a escuridão desaparecesse. Tornou-se útil porque alguém protegeu sua chama. Sua prosperidade emergente também precisa de preservação. Você deve guardar as horas nas quais seu julgamento é mais claro. Você deve proteger o dinheiro que tem um propósito. Você deve manter certas esperanças longe de pessoas que transformam cada revelação vulnerável em um debate. Você deve preservar seu corpo da emergência constante que o convence de que exaustão é evidência de devoção. Formação oculta pode ser lenta porque os fundamentos estão sendo fortalecidos abaixo do que outros podem ver. Uma habilidade é praticada, uma dívida é reduzida, um limite é repetido, uma oração se torna menos teatral e mais verdadeira. Um plano é revisado depois que nova informação aparece. Nenhuma dessas ações pode parecer o começo de prosperidade, mas elas criam as condições nas quais aumento pode ser carregado sem destruir sua paz. A lâmpada dá luz suficiente para uma porção do quarto de cada vez. Você não é obrigado a entender todo o futuro antes de dar o próximo passo sábio. Mas a lâmpada pode ser coberta. Poeira se acumula quando a atenção é negligenciada. Uma mão descuidada pode derrubá-la para o lado. Uma corrente de ar pode fazer a chama tremer. Da mesma maneira, medo, comparação, vergonha e exaustão podem cobrir a capacidade que já está se desenvolvendo em você. Você pode ter permitido que um fracasso se tornasse um veredicto permanente. Você pode ter aceitado a decepção de outra pessoa como uma profecia sobre seu futuro. Você pode ter gastado tanto tempo explicando por que não pode se mover que esqueceu de perguntar que suporte tornaria o movimento possível. A cobertura não prova que a chama se foi. Mostra que algo precisa ser limpo, protegido ou reposicionado. Essa distinção importa porque você pode ser tentado a atacar a si mesmo quando uma resposta melhor é remover o que tem obstruído sua visão. Abra o caderno, revise os números, faça a pergunta direta, dê a caminhada antes de responder. Busque conselho de alguém cuja sabedoria não dependa de controlá-lo. Prosperidade não é assegurada fingindo que a chama nunca oscila. É sustentada, cuidando dela honestamente. Então, lentamente o quarto começa a revelar sua forma. Você vê a cadeira onde tem sentado por muito tempo. Você vê os papéis que precisam de organização, o casaco que pertence em um gancho, a porta que deve permanecer fechada e a mesa onde um novo plano pode ser escrito.
Nada foi magicamente rearranjado, mas seu relacionamento com o quarto mudou porque você pode ver. Este é o movimento dentro da metáfora. A luz não o carrega. Ela dá clareza suficiente para caminhar. A data de 25 de agosto pode funcionar da mesma maneira, como um marcador que ajuda você a notar onde sua vida requer ordem, coragem e resposta fiel. Sua nova fase pode começar quando você para de esperar por uma atmosfera perfeita e começa a usar a luz já disponível. Você pode não ter toda a resposta, mas pode identificar a próxima conversa honesta. Você pode não saber como todo o quadro financeiro se resolverá, mas pode parar de evitar a primeira página. Você pode não saber quem entenderá, mas pode escolher integridade sem audiência. Uma luz estável não é pequena quando muda como você se move. No momento em que você reconhece a lâmpada, você entende que a luz não foi criada por sua declaração. Foi recebida, cuidada e usada. Suas palavras importam porque revelam acordo, não porque controlam o céu. Se a imagem esclareceu algo sobre sua estação, digite "Estou pronto" nos comentários, então retorne ao trabalho quieto de discernimento. Deixe a frase significar que você está pronto para ver honestamente, preparar responsavelmente e mover-se sem exigir um resultado garantido. Você está pronto para liberar a crença de que prosperidade deve chegar como espetáculo antes de ser real em seu caráter. Você está pronto para deixar uma data lembrá-lo em vez de governá-lo. O quarto ainda pode conter trabalho inacabado, mas você não está mais pedindo que a escuridão explique a si mesma. Você está olhando para o que pode ser feito a seguir e é aí que a esperança se torna durável. A luz não o tornou superior a ninguém mais. Ela simplesmente o tornou responsável pelo que você agora pode ver. Retorne então ao título com menos pressão e mais profundidade. O escolhido, entrando em uma nova fase de prosperidade, não é alguém que recebeu permissão para desprezar começos comuns. É alguém aprendendo que ser escolhido significa ser confiado com atenção, influência, recursos e cuidado. Prosperidade não é uma coroa que separa você de pessoas que ainda estão esperando. É uma capacidade que deve torná-lo mais útil, mais generoso, mais verdadeiro e mais capaz de permanecer estável quando condições flutuam. Você não tem que provar que é escolhido exibindo sucesso constante. Você não tem que interpretar cada revés como rejeição espiritual. Você pode caminhar através de 25 de agosto com uma disposição quieta de perguntar o que deve ser cultivado e o que deve ser liberado. A lâmpada permanece no quarto e sua responsabilidade é usar sua luz sem fingir que mostra todo o horizonte. Você pode ser esperançoso sem ser ingênuo. Você pode ser cuidadoso sem ser fechado. Você pode honrar o que aconteceu sem permitir que governe toda decisão que venha a seguir.